Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Estamos de volta com um questionamento. Vocês estão gostando de filosofia? Filosofia é muito interessante, é curioso, nos chama, nos desperta, nos desequilibra. E nós rapidamente apenas lembramos para vocês que esses três grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? Depois deles nós tivemos aí centenas de outros filósofos pós-socráticos, até o mundo contemporâneo, tá? Podemos citar, por exemplo, vários deles, mas o objetivo da disciplina não é este. Nós podemos, por exemplo, citar Epicuro. Epicuro foi um filósofo de 341 a 270 anos antes de Cristo. Ele tinha uma filosofia para produzir deuses e desconstruir deuses. Tá? Porque, interessante, em Atenas, homens, mulheres, escravos viviam juntos. Logo, este filósofo começou a desenvolver uma filosofia mais aberta, mais clara, menos religiosa, afirmando que a finalidade do homem era o prazer. Para este filósofo não importava o quanto você fosse, tá entendendo, estruturado na tua vida ateniense. O que interessava é que ele olhava uma sofisticada estrutura do prazer. Ele buscava a cura preventiva da maioria das doenças da alma do homem através do prazer. Agora, é interessante, pessoal, eu gostaria de lembrar para vocês uma coisa: Atenas e Alexandria, duas grandes cidades da época. Enquanto Alexandria se preocupava com a medicina, os estudiosos se preocupavam com a anatomia, com a medicina dos homens, Atenas se preocupava com a filosofia, e os dois, ambos, uma cidade conseguia influenciar a outra. Os médicos se diziam filósofos e os filósofos se diziam médicos, médicos das paixões. Daí Epicuro se dizer médico da alma. É interessante, eu gostaria de lembrar para vocês que depois de Aristóteles, os filósofos se multiplicam até alcançar Roma. Quando alcança Roma e chega ao cristianismo, é como se nós tivéssemos um divisor de água. Neste exato momento, nós tivéssemos um divisor que separa a história da humanidade filosófica para um lado e a história da filosofia da humanidade para outro. Tá? Enquanto a elite romana continua pela filosofia estoica ou epicurista, tá? Porque os filósofos estoicos da época combatem os epicuristas da filosofia do prazer. A filosofia cristã, ela conseguia buscar algo muito mais além do físico. Ela buscava primeiro um Deus único, um Deus maravilhoso, um Deus de toda a humanidade. E esse estoicismo é uma filosofia da pré-determinação, ou seja, o mundo tem um plano traçado. Logo você faz aquilo que dá para fazer, porque existe um pré-determinismo na tua vida. O exemplo disso está no filme O Gladiador. Vocês se lembram do filme Gladiador? Quando lá o cara vem e dá-lhe uma furada no ombro dele, eu não me lembro muito bem, fura e que ele vai degladiar com o seu inimigo. Ele sabia perfeitamente que a vida dele estava encerrada ali, mas ele precisava cumprir o que já estava pré-determinado. A sua felicidade seria no Campos Elíseos, e ele precisava exatamente cumprir o que estava determinado para ele. A filosofia é interessante, eles viveram todos aqueles grandes, os 5 séculos de cristianismo. Daí aconteceu uma grande absorção da cultura helênica pela igreja cristã. A igreja cristã, se vocês olharem o Vaticano, Roma, a presença maciça de deuses pagãos, entendendo? Na própria filosofia cristã. E eu gostaria que vocês percebessem da importância disso. Eu estou colocando vídeos para vocês. Esses vídeos são de reflexões, são vídeos rápidos, que permitem com que a gente rapidamente absorva a grande ideia, a grande comparação da filosofia de Epicuro, da filosofia de Aristóteles, da filosofia cristã, de um Deus único,
Eu gosto sempre de dizer que a filosofia cristã tinha um Deus ciumento, porque se vocês olharem no primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, sabe? É diferente dos deuses gregos, tá? A não ser pelas deusas que eram verdadeiramente ciumentas, porque os deuses desciam à terra, aí criaram Hércules e outros semideuses na história. É interessante quando associamos a filosofia com a religião. Observamos que sempre existem diferenças entre a religião e a devoção, pessoal. A filosofia permite sempre contribuir, tá, para que possamos entender quais os deuses que cultuamos nos dias de hoje. Quais são os deuses que nos interessam? O Deus da bebida, o Deus do prazer, o Deus do estudo, o Deus da dedicação, do amor, sabe? Qual é o tipo da leitura? Qual é o Deus que mais? Deus do sexo, né? Da egolatria, sabe? A bebida, a farra, as festas, o lazer, o trabalho, a comida. É interessante hoje nós pensarmos exatamente o quanto a filosofia nos afeta diretamente. Basta você verificar que eles não estão nem aí para você e você aceitar isto, e imediatamente você melhora a sua ansiedade. Tá entendendo? Aí nos lembra Epicuro. Epicuro falava isto também no sentido metafórico. Gostava sempre de dizer para nós. Epicuro dizia que a felicidade estava nas coisas mais simples da vida. E isto é verdade, dentro de um contexto metafórico nos dias de hoje. Consequentemente, eu poderia dar para vocês um exemplo. O que é que mais dá prazer no sábado? Já procuraram imaginar o que é que dá mais prazer no sábado? É exatamente você curtir o sábado. Na sexta-feira você começa a ter o prazer de curtir o sábado, mas quando vai chegando no final de domingo, você começa a não ter mais prazer nem no sábado, nem no domingo, porque você sabe que a presença da segunda-feira é de trabalho. Consequentemente, é interessante, comer uma cenoura colhida no chão dá mais prazer do que ela colocada dentro do ingrediente de pão. Uma pergunta interessante que eu gostaria de deixar para vocês. Como saber até que ponto o prazer é prazer e quando ele passa a ser um problema? O que fica da filosofia de Epicuro é que é preciso sentir nossos limites de prazer e de satisfação e de todos os nossos sentidos. Até quando uma amizade deve ser cultivada? Até quando uma relação interpessoal deve nos dar prazer? Ela nos diz que devemos curtir o prazer, até que ponto este prazer nos oferece um bem, mas depois desse prazer passa a ser um sofrimento ou uma ausência de prazer. Bem, pessoal, o que eu estou chamando a atenção para vocês é da importância da reflexão. Refletir diante das contribuições dos filósofos, da filosofia do nosso mundo contemporâneo, a nossa capacidade de contextualização no rebatimento de nossas ações e relacionamentos humanos, seja no trabalho ou seja na vida pessoal. Entendendo? Nós poderíamos citar, por exemplo, um filósofo como Santo Agostinho, de 354 a 430 depois de Cristo. Ele nos oferece um legado filosófico maravilhoso para combater o mal, tá? É interessante, depois de Santo Agostinho, nós temos São Tomás de Aquino, e nós vamos por aí afora, tá? Cada época, cada contexto histórico, nós temos a contribuição de grandes filósofos, até nós chegarmos nesse momento em que nós temos Daniel Goleman, tá? Daniel Goleman é uma grande contribuição filosófica dentro das nossas 5 competências emocionais, espirituais, intelectuais, cognitivas, morais. Consequentemente, pessoal, como é que nós devemos nos comportar? Quais as atitudes reais que devemos ter dentro de princípios lógicos e racionais, dentro da legislação, da Constituição de nosso país, dentro de um histórico filosófico em que nós possamos compreender e contextualizar a nossa vida à luz de uma verdade que é universal, sob princípios universais. Meus amigos, é interessante, é compreensível toda esta confusão mental, intelectual,
porque existem inúmeras nuances. Nós não somos filósofos na essência, não estudamos filosofia, nós lemos filosofia, nós tentamos compreender filosofia. Descartes, tá entendendo? Nos colocou sob a função da lógica, sob a função das medidas. Descartes dizia que um ponto é uma situação metafísica, 2 pontos é a realidade de uma reta, 3 pontos é a realidade de um plano, entendendo? Que nós podemos separar o que é metafísico do que é físico. Eu gostaria de dizer para vocês muitas coisas, mas ficaria cansativo, entendeu? Ficaria extremamente cansativo. Por exemplo, São Tomás de Aquino nos dizia que para cada ato particular de nossa vida, podemos saber se estamos fazendo bem ou fazendo mal. Que temos uma consciência que nos identifica, julga o que é certo e errado, permitido ou proibido antes do ato. Que durante o ato nós atestamos a moralidade deste ato e depois nos cabe apenas arrependimento ou satisfação. Ora, foi uma grande contribuição. Cada filósofo sempre nos traz uma grande contribuição. Eu vou deixar para vocês essa busca, esta reflexão. Eu queria que vocês me ajudassem a compreender um pouco mais de filosofia. Como eu faço o rebatimento isso nas nossas relações pessoais e interpessoais. Que tal a gente viajar nesse mundo maravilhoso da filosofia, para que a gente possa, assim que começar as aulas sobre exatamente relacionamento interpessoal, nós estejamos assentados no real de nosso racional, mas sem perder a distância de nossas viagens filosóficas, de nossas profundas reflexões. Por hoje, um abraço a todos.